Peraí, viu, galera? Peraí. Pronto! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo. Não domingo do alvo, mas quinta do alvo. Nessa semana atípica, específica, que nós estamos fazendo todos os dias aí, exceto ontem, que nós estávamos, o meu alvo é Cristo, em São Joaquim de Bicas, então nós não conseguimos abrir lá a live, não deu, mas hoje nós estamos aqui para continuar honrando o nosso compromisso, beleza? Tamo junto até você desconectar. Sem áudio? Que isso? Tá sem áudio? Sem áudio não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Sueli, tá sem áudio não? Galera, tá sem áudio? Fala aí. Áudio, ok? Fala pra mim. Tem gente falando que tá sem áudio, tá com áudio, tá sem áudio, tá com áudio ou está sem áudio? Está não. Tá com áudio aqui. Estou ouvindo normal. Então, Sueli, sai aí e entre de novo. Embora ela não vá ouvir, né, o que eu tô falando. Mas escreve aí, galera. Escreve pra Sueli, ó. Sai aí, Sueli, entra de novo. Bora lá. Boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda. É um prazer, uma satisfação enorme estar com você aqui em mais uma transmissão. Eu tenho certeza que hoje Deus vai liberar grandes coisas para nós aqui através da palavra revelada que Ele vai nos trazer e nos proporcionar. Para isso, eu gostaria de pedir você para que você pudesse fazer duas coisas antes de a gente começar a oração, beleza? A primeira delas é, de vez em quando sobra um coraçãozinho aí, um emojizinho aí, isso faz uma significância total para o Instagram trazer as pessoas que necessitam. Live de cura precisa de pessoas. Quando é live do domingo normal, domingo do alvo, eu não falo para você ficar compartilhando. Mas nessa eu falo para você compartilhar, porque talvez Deus quer alcançar as pessoas que exatamente não estão na nossa roda do meu alvo, mas que elas possam entrar aqui e também receber um pouco daquilo que Deus quer derramar. E você pode ser esse canal e essa ponte, beleza? Quem não está escutando, beleza. Boa, Sibéria. Então vamos começar a nossa oração aqui então. Na moral, tem pessoas aí falando que tá ruim. Eu vou começar a oração aqui, vamos ver se vai melhorar para essas demais pessoas que estão reclamando aí, beleza? Vamos lá então. Feche seus olhos de onde quer que você esteja do planeta Terra e fora dele, de Marte também. Feche seus olhos aí para a gente fazer algo que a gente não pode conseguir aqui. Então, beleza. Que a gente não pode fazer sem pedir a Deus, né? Que Ele seja aquele que vai transmitir a mensagem, beleza? Através do seu Espírito aqui, o Espírito Santo de Deus. Tô achando vocês desanimados hoje, galera. Não, de vez já chega trocando ideia, falando. O Natanael tá em Júpiter. Boa, tamo junto. Fecha os olhos aí, vamos fazer oração. Agora é sério, agora é oração, hein? Depois nós voltamos aqui a brincar também no início, que não tem problema não. Mas agora é oração. Tiago, por que toda live a gente tem que fazer uma oração inicial? Bom, primeiramente que sem essa oração inicial a gente não consegue de verdade viver o que Deus quer para nós, porque nessa oração é que tudo acontece. Por quê? Porque nesse momento você está pedindo para que Deus fale através desse canal. E, ao mesmo tempo, você está pedindo a Deus para que também venha no seu coração, abrir o seu coração para a vontade dele acontecer. Então, isso é extremamente importante. Então, não deixe de fazer isso por modo algum. Amém? Então, vamos embora. Vamos começar a nossa oração aqui, então. Feche os olhos aí. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Rei, nós queremos te pedir, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa derramar uma unção dobrada do Teu Espírito sobre nós. Vem trazendo, através do Seu Filho Jesus e Seu Espírito Santo sobre nós, palavras, para que nós possamos ser curados hoje, Senhor, das nossas doenças emocionais. Para que nós possamos entender e compreender na luz da palavra e através do seu Espírito por que nós devemos agir de algumas formas diferentes e acreditar que Tu és o Senhor e o Senhor sonda o mais íntimo do nosso coração, Jesus. Tu sabe quando me levanto, quando me deito, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. Por isso nós queremos pedir que nessa live o Senhor possa nos revelar qual é a sua boa, perfeita, agradável vontade, para que nós possamos, a partir daqui, corrigir a nossa rota e entrar na espiritualidade para entender que nós não fomos criados para ficar escravos de nossas doenças emocionais,
Nós acreditamos, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu tem poder e autoridade para nos curar, para nos libertar. Portanto, nós queremos te pedir, faça conforme a sua vontade nessa noite no meio de nós. Amém. Vamos lá então? Tamo junto todo mundo aí? Vamos lá. Bom, eu acho que dispensa comentários sobre o que nós vivemos na live de terça-feira, nós clamamos a Deus sobre a cura na nossa vida afetiva, nos nossos relacionamentos afetivos. E diga-se de passagem que foi uma das lives que a galera mais pediu e foi por isso que eu fiz aquilo, tá? Para colocar ela disponível, para quem não viu, pudesse ver. Beleza, eu me comprometi e fiz isso. Então tá lá no YouTube disponível. Muitas pessoas já passaram por lá e já viram. E é uma live que de verdade vale a pena revê-la. Eu, particularmente, Thiago, embora estava aqui na live conduzindo o momento, mas foi a ação do Espírito Santo. Uma vez que essa ação do Espírito acontece conforme a vontade dele, até eu preciso ir lá e rever o que foi dito, o que Deus falou no meio de nós. E eu achei algo extraordinário naquela live. Eu achei algo fantástico que Deus construiu em nós. Sabe, de verdade, eu falo mais uma vez com vocês o que eu falei lá na live de segunda, falei na live de terça e eu repito uma vez mais na live de hoje. O meu compromisso aqui é com a verdade, galera. Então, não espera algo diferente de mim aqui, sabe? Porque senão não tinha nenhum fundamento eu estar aqui. Senão nós poderíamos estar passando e navegando em outros perfis onde ali haveria um entretenimento ou uma palavra que pudesse te motivar. E a verdade é que eu não vim fazer isso aqui. Eu vim falar para você sobre a verdade, sobre a palavra, sobre aquilo que Deus quer no meio de nós. E isso às vezes dói em alguns, mas nós precisamos disso. Sabe, eu acho doido às vezes, quando Deus ele usa de alguém, ou de pessoas, ou de, sabe, sinais, ou de situações para poder me mostrar as coisas, e é um baque muito grande, sabe? Às vezes não é coisa que eu quero, cara, que não é confortável para mim ouvir daquela maneira, mas o cuidado de Deus me demonstrando que precisa ser, me faz com que eu mude, porque de verdade, o que te incomoda não te muda. Sabe aquela pessoa que você acha chata pra caramba? Sabe aquela pessoa que te incomoda no seu trabalho, nos lugares que você frequenta, na sua família, enfim? São as pessoas que mais te fazem crescer. Porque uma vez que você não gosta dela e que ela é chata demais, você faz de tudo para que ela não ache em você motivos para poder questionar, reclamar. Logo você começa a ser melhor, para que essa pessoa não tenha nada para poder chegar para você para te falar. Logo você está sendo melhor. E por que você está sendo melhor? Porque você está sendo melhor porque aquela pessoa te irrita. Então, irmão, tenha pessoas que te irritam. Tiago, você me irrita. Beleza, mas continua aí para você poder pegar a palavra de Deus, depois você pode ir embora. Tiago, não aguento, então você pode ir embora. Eu falo todas as vezes, a galera às vezes fala assim, não, Thiago, às vezes é até meio arrogante. Não, mas é a verdade. Eu não posso ganhar ninguém aqui. Então, se determinado momento não fizer sentido, tá tudo certo. Tem tantos e tantos outros perfis que vão te apresentar alguma coisa que talvez vai agradar o seu coração. Amém? Então, tamo junto. Vamos começar. Nós já rezamos, ponto primordial. Pedimos a Deus a ação dele aqui no meio de nós. Agora vamos começar. Bom, sobre as curas das doenças emocionais. Eu quero começar falando para você um pouquinho sobre isso. Antes de trazer a luz da palavra, hoje nós vamos trabalhar basicamente em Paulo, 2 Coríntios. Sabe, Paulo, principalmente versículo 10, 11 e 12, na segunda carta dele a essa comunidade, cara, é extraordinário. O que Paulo fala sobre isso? Sabe, quando nós olhamos uma pessoa falar para você assim, ah, não, você tem que superar, ah, não, cara, você tem que permanecer, continuar porque vai dar certo. Só que essa pessoa não tem casca. Quando eu falo casca, é o seguinte, essa pessoa não tem nenhuma marca, nenhuma cicatriz de batalha. Você quer ver se alguém tem propriedade para te falar? Eu costumo falar muito isso. Com quem que você está resolvendo se aconselhar? Quais são os seus conselheiros? Sabe, você busca conselho com quem? Com quem construiu o que você quer? Com alguém que já está na mesma linhagem que você? Por exemplo, se eu quero buscar um crescimento na área espiritual, vou crescer com quem? Sabe, eu vou me aconselhar com quem? Com pessoas que já estão vivendo um nível espiritual no qual eu gostaria de acessar. E aí, quando eu entendo isso, eu aceito o conselho dele. Cara, qual que é as batalhas? Qual que é as cicatrizes? Não é que alguém fala bem, não é alguém que tem um bom discurso, uma boa narrativa. O próprio Paulo diz aqui, em uma das suas cartas, ele diz, eu poderia me gloriar, sabe, da minha narrativa, sabe, eu poderia gloriar da minha inteligência racional, eu sou um cara estudado e tal, para fazer, pra você entender. Cara, quatro idiomas. Cara, era muito inteligente. Só que ele fala, não, mas se eu me gloriasse disso, cara, não tinha fundamento.
mas eu me glorio das minhas fraquezas, eu me glorio daquilo que eu sou falho, porque é quando eu sou falho, então é que a fortaleza de Cristo nos apresenta. E é inclusive aqui em Romanos, em Coríntios 2, na segunda carta, que ele vai falar isso também. Mas bom, o assunto de hoje é um pouco diferente desse, mas vamos lá. Então você precisa compreender que eu preciso pegar conselho com quem possa me ajudar, com quem tem bagagem para me mostrar. Só que não adianta só me apresentar, sabe, situações ou contexto, precisa apresentar através de cicatrizes. E aí eu preciso, por exemplo, vou dar um outro exemplo que a galera aí toda gosta e vou fazer menção e já vou juntar na live que nós tivemos sobre relacionamento. Presta atenção, se eu quero ter um relacionamento saudável, um relacionamento forte, um relacionamento duradouro, um casamento extraordinário, eu vou me aconselhar com quem? Com quem está vivendo um relacionamento extraordinário, está vivendo, sabe, pelo menos na luta e tentando manter aquele relacionamento ali na luz de Cristo, ou com alguém que é divorciado, separado, pera, é um raciocínio rápido e lógico. Eu preciso me aconselhar com quem está vivendo o que eu quero. Só que aí que tá, mano. O grande lance é que nós, enquanto seres humanos, nós temos a capacidade de fazer essa situação inversa. De pegar conselho com quem, sabe, não está vivendo o que você gostaria. Que já viveu, mas desistiu. Aí, irmão, quem desistiu do que você está sonhando não pode te dar nenhum tipo, sabe, de conselho sobre o que você quer. Se é um sonho atrelado ao coração de Deus, vai dar certo. Mas se tem alguém que desistiu no meio do caminho, ele não é digno de falar para você sobre conselho, cara. Por que eu vou me aconselhar com alguém que desistiu? Ele pode ter alguns know-hows, ele pode ter, sabe, alguma bagagem no início? Pode, mas eu quero chegar no final, então eu preciso ir num cara que está lá, chegando no final, que está caminhando para o final, ou que já está no final. Sabe? Então você precisa entender isso. Eu quero começar trazendo sobre essa realidade. Se a gente for falar no campo neurológico, se a gente for falar sobre PNL, se a gente for falar sobre isso, cara, eu quero falar para você que toda essa ciência parece fundamentada na Bíblia. Porque tudo que a ciência fala sobre isso, sobre o cérebro, sobre, sabe, toda tratativa, Jesus também falou, Jesus também demonstrou, Jesus é a maior prova de, por exemplo, inteligência emocional. A inteligência emocional foi criada por um ser humano a nível de estudo dela, mas ela já existia em Jesus. Jesus, não vai haver ninguém na face da terra que tenha mais inteligência emocional que Jesus. Jesus tinha inteligência emocional demais. É bizarro até quando a gente olha e fala, cara, surreal. Como é que Jesus tinha tanta inteligência emocional assim, irmão? De ponto que pessoas chegaram fazendo pressão perto dele e não submeter a pressão. Primeiro ponto que eu vou te dar ideia. Por que nossa sociedade e geração está atolada em doenças emocionais? Primeiro ponto, não suporta o peso da pressão. O tempo inteiro o mundo, juntamente com a parceria do inferno, vai tentar fazer pressão sobre você. O tempo inteiro a pressão de que você tem que ser melhor, de que você tem que ser o mais bonito, de que você tem que estar nas primeiras posições, que você tem que estar sempre na frente do outro. Isso é uma pressão que vai te corroendo e te consumindo porque você não sabe de 3 pontos principais que você já devia estar sabendo. Primeiro deles, saber quem Deus é. Se você sabe quem Deus é, você não precisa de mais, sabe, a opinião de ninguém a respeito de quem você é. Você já sabe quem ele é e ele te revela no segundo ponto quem você é. Logo, na revelação de Deus sobre quem você é, você liga o terceiro deles e o último e não menos importante, saber quais são as promessas que você carrega. O problema é que eu não sei quem Deus é e muito menos quem eu sou. Que é isso, Tiago? Você está falando que eu não sei quem Deus é? Cara, eu vou à missa, se você é de outra denominação, você vai no culto, onde você vai, eu participo disso, eu participo daquilo, eu vou e faço isso, eu faço aquilo. Cara, eu tenho uma conexão grande, eu me relaciono com Deus, beleza. Entende uma coisa? Aí eu já citei um ponto crucial que você entenda sobre quem é Deus. Não é sobre o que falaram para você. Isso é top. Por exemplo, você fez catequese, foi ótimo. As primeiras instruções para você entender quem era Deus. Aí a sua mãe te ensinou também, faz parte do fundamento das primeiras pessoas que formaram você sobre essa tratativa de quem Deus é. Só que mesmo diante dessas coisas que fazem sentido, ainda assim
não é a verdade absoluta de quem Deus é para você. Por quê? Porque eu falo sempre, só tem uma forma de saber, através da conexão, do relacionamento. Assim, são as nossas relações interpessoais, acontece do mesmo jeito. Eu só posso saber quem alguém é para mim a partir do relacionamento e não no que me disseram sobre. O que me disseram sobre alguém é só uma ideia que alguém tem a respeito do outro, mas não é o outro para mim, eu preciso relacionar. Ponto. Espiritualmente, a tratativa com Deus é a mesma. Você só conhece Ele a partir do relacionamento. Você tem que gerar esse relacionamento, você tem que buscar, você tem que lutar por Ele e assim você compreende. Aí presta atenção, depois de toda essa costura eu volto então. Por que essa geração então é a geração que mais, potencialmente mais, atrai as doenças emocionais para si? E aí vira as doenças psicológicas, doenças psicossomáticas. Tudo começa na mente. Presta atenção. Se você tiver um papel e uma caneta, eu te convido a anotar isso aí, que eu acho que é um fundamento básico que você precisa entender. Tudo começa pela mente. Eu vou te falar, presta atenção. A palavra de Deus diz, se tiver de guardar algo, guardai o vosso coração, porque dele provém todo entendimento. Algumas traduções traz a palavra coração como entendimento, como compreensão. Então, entende? Desmistificando sobre coração. Quero falar para você, já falei para algumas pessoas aqui, ó. O coração, no qual a Bíblia está nos apresentando, é um coração ligado à sua mente ou à sua capacidade de compreensão. E está ligado também no espírito, no espiritual. Então presta atenção. Entende o que eu estou te falando? Deus, Ele te deu esse acesso quando você nasceu, de algo tão extraordinário que ninguém pode te roubar, só você que pode entregar, entendeu? Ninguém pode tomar de você o seu coração. Tanto é que ele falou, se tiver de guardar algo, guardai o vosso coração, dele provém todas, presta atenção. Vou repetir agora para você achar que não é palavra minha. Dele provém todas as fontes de vida. Então vou repetir. E agora traduzindo então no que eu falei. Se tiver de guardar algo, se você tiver que guardar alguma coisa, guarda a sua mente. Traduzindo o coração. Porque dele, provém todas as fontes de vida. Agora eu vou te falar, tudo começa pela mente. Tudo começa aqui, na sua cabeça. Tudo. Tiago, então presta atenção. As doenças, o que as doenças, na sua grande maioria, acontecem? As doenças, elas começam aqui. Você projeta isso aqui. Sabe como, Tiago? Eu fico pensando na doença e eu fico doente? Em alguns casos, sim. Só que tem outra dimensão que você precisa entender. Além dessa, é o seguinte. Você está preocupado com o carro que você vai ter amanhã, você está preocupado com a casa que você vai ter amanhã, você está preocupado em morrer solteiro, você está preocupado em não arrumar ninguém, ficar pra titia, você está preocupado com a conta que você tem que pagar segunda, você está preocupado com isso, você está preocupado com aquilo, aí você está preocupado por demais. O que acontece com o seu cérebro? Você acha que o seu cérebro vai ficar com tudo isso aí? Lá? Você acha que ele vai ficar armazenando isso tudo aí? Filho, nunca. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai descarregar essa parada. Ele vai falar, o quê? Esse tanto de informação, essa tanto de treta que está acontecendo aqui na sua cabeça, eu não vou ficar com isso aqui para mim não, sinto muito, vou descarregar. E ele vai e faz o quê? Descarrega. Quando isso acontece, gera as enfermidades também. E aí, doença emocional. Tem muita gente que acha que, não, cara, aquela pessoa ali está com depressão. Por exemplo, depressão. Não, que nada, está fazendo hora. É falta de Deus. Irmão, cuidado. Toma cuidado com o que você está falando. Toma cuidado com o que você pensa a respeito disso. É depressão, é bobagem, coisa para pessoa fraca, é quem não tem nada para fazer. Irmão, cuidado. Não tem nada disso. Ela é uma doença emocional. Ela é uma doença psicossomática. Ela começa aqui. Agora, presta atenção no que eu vou te falar, mais grave ainda. Quando você se submete a toda essa pressão, o cérebro não fica com essa parada, descarrega, e aí o seu interior fica se cobrando mais do que qualquer um. Como é que começa essa parada que vira um ciclo? As pessoas te cobram, o mundo te cobra, o inferno te cobra, e aí você começa a cobrar. Com toda essa pressão lá fora, você leva para dentro. Quando você pega essa pressão que está lá fora e joga para dentro, não comporta, não suporta, não é, porque ela não foi criar aquilo, o seu interior não foi criado para receber aquilo. Deus te fez para que você tivesse o espírito dele, e você o tem, beleza? A Bíblia diz, Paulo diz também. Ele vai falar em Romanos o seguinte, que o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Logo, o Espírito Santo,
que existe em você, ele não divide esse lugar com todas essas realidades externas, porque não faz parte do seu interior. Você não foi criado para isso. Logo é o seguinte, ou você bem confia na verdade que tem sobre a sua realidade história, ou você bem confia sobre o Espírito que rege sobre você, que te garante o final e o resultado final, ou você pega a pressão externa lá fora e joga para dentro. E aí, acabou. Você está lascado. Me perdoa a palavra. Por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, presta atenção. Vamos pegar o exemplo de Jesus, que nós precisamos trazer ele como exemplo maior. Jesus estava no meio do barco, eu sempre falo isso. Jesus estava no barco, em alto mar, com a tempestade agitada, o vento contrário, o pau estava quebrando e o cenário externo era complexo, mas por dentro ele estava dormindo. Ele estava em paz, ele estava dormindo. Por dentro ele estava em paz e por fora ele estava dormindo. Então presta atenção no que eu estou querendo falar para você. Que o fato de Jesus estar dormindo representa paz interior, representa que ele está tranquilo. Me responde, quando você está bolado, quando você está preocupado demais, você consegue dormir? Resposta, não. Aí você fica acordado, vira para um lado, para o outro e tal. Por quê? Porque aqui não te deixa desconectar, desligar. Logo, se ele está dormindo, traz para mim a convicção, até no raciocínio, é lógico, de que ele estava tranquilo, ou seja, estava em paz. O pau estava quebrando lá fora e Jesus estava em paz. Aí depois do Getsemane, um lugar suave, tranquilo, um lugar de adoração, um lugar de orar, Jesus estava agoniado e o lugar era tranquilo. Então presta atenção, ele entendeu que não é o cenário externo que carrega o interno. É exatamente eu entender que dentro de mim precisa estabelecer o que de fato é independente do cenário. Você pode estar vivendo os piores desafios de hoje e eu acredito que você esteja em algumas situações complexas, assim como eu, assim como todos nós. O fato é que isso não define o resultado, até porque a Bíblia diz que o final das coisas é sempre melhor que o início delas. Então, nós precisamos compreender que o cenário atual pode ser desafiador o tanto quanto for, mas nós acreditamos num Deus que é o mesmo. Então, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Logo, se Ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre, então Ele vai continuar me erguendo, Ele vai continuar me sustentando. Sabe, Ele não vai me abandonar. Se é um Deus que fez tantos milagres e hoje continua fazendo, só que o que muda é a fé. Por que lá atrás homens viveram milagres, sabe, na ótica humana, estourou. Tipo assim, cara, uma mídia arrebentou, ia saindo em todos os jornais. Por que hoje, talvez, nós não vivemos esses milagres, mas, obviamente, que a ênfase maior é nós que damos, mas por que não aparece tantos assim? De uma forma que você parar o trânsito, fala, cara, que milagre absurdo. É porque Deus parou de fazer? É porque Deus freou, tirou o pé? Não, é porque nós já não acreditamos tão quanto precisava acreditar. Fé é tornar acessível, tornar atual, tornar real aquilo que você não consegue ver. Aí Paulo fala assim numa das cartas dele também, inclusive, fala assim, ó, como é que se espera algo que está vendo? Não tem jeito. Então só se espera algo que você ainda não está vendo. E isso é que produz toda a paciência. Então eu só consigo ter paciência quando eu espero algo que ainda não chegou. Aí depois de toda essa costura, entenda o que eu estou te falando. Preste atenção. Você só vai conseguir vencer as suas doenças emocionais e psicológicas o dia que você compreender que com Jesus eu não preciso ter medo. Ah, Thiago, isso é óbvio demais, que idiota que você está falando. Não, presta atenção, eu não preciso ter medo com Jesus. A Bíblia garante, e foi Jesus que mostrou para todos os discípulos em todos os momentos, com atos e com palavras. Jesus demonstrou isso. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem, que será atendido. Como é que ele demonstrou isso na prática? Ele demonstrou isso quando ele estava no barco, no mesmo exemplo que eu dei. Aí, o que Jesus fez? Acordou e aí acalmou a tempestade e exortou os discípulos falando, vocês não têm fé, homens de pouca fé, vocês podiam ter feito isso aí. Ou seja, não era dependente de mim acalmar a tempestade, vocês poderiam ter feito. Muitas das vezes, Deus está esperando que nós tomamos o ponto de partida de ousadia na fé de fazer as coisas que Ele já deu liberalidade para nós. O fato é que Deus colocou em nós um espírito forte, não um espírito fraco. Logo, esse espírito forte, que é o mesmo que ressuscitou o próprio Jesus da cruz, da morte. Então, peraí, se esse espírito habita em mim, não há espaço para o medo, sabe? O problema das doenças
nossas, emocionais, é que nós temos medo demais de encarar as realidades. Você foge do perigo o tempo todo, você foge de problema o tempo todo. Agora, por que você fala que acredita em Deus então? Minha pergunta hoje para você é, por que você fala que acredita em Deus? Porque desse jeito você está sendo ateu na prática. O que é ser ateu na prática? Você falar, eu acredito em Deus, mas a sua vida faz com que parece que ele não exista. Porque você foge de tudo. Porque você tem medo de dar errado. Logo, você está fugindo de problema porque você não acredita no Deus do impossível. Se eu acredito no Deus do impossível, os problemas já não é para mim um perigo. Os problemas já não é para mim o fim, porque eu acredito no Deus do impossível. Logo, eu estou colocando em prática a fé que eu falo que eu tenho. Então, o que nós estamos precisando fazer mais sobre? É não somente acreditar, mas em cima desse acreditar, colocar isso para fora, sabe? Externizar, falar, não, peraí, cara, vem cá, não é assim não. Eu vou passar, assim como Davi fez. Davi é um exemplo muito cabuloso disso aí, ué. O exército está todo lá parado, ninguém encara os filisteus. Aí tá lá, Golias e o exército contrário zoando o exército de Deus. Peraí, mano, Davi para e fala, o que é isso, velho? Vocês não vão fazer nada não. Os caras estão zoando, Davi não se importou porque estava zoando os irmãos dele, porque estavam lá, alguns deles. Davi não se importou porque estava zoando Saul, o rei. Não foi por isso. Davi se importou porque aqueles caras, aquele gigante e toda aquela galera de filisteu estava zoando o exército de um Deus grandioso. E ele sabia o poder que Deus tinha. No entanto, que ele agradava o coração de Deus exatamente por isso, por ter o coração entregue a Deus. Aí o que acontece? Você fala, peraí, mano, todo mundo com medo. E não vai ficar assim. Aí todo mundo já sabe da história, não quero ser repetitivo, tal, entrou, ganhou, tá, ponto. Mas por que ele ganhou? Por que ele saiu de lá vitorioso? Primeiro, porque ele entrou, porque os outros, presta atenção, os irmãos dele, Saul e todo o exército, não saíram vitoriosos por si, saíram vitoriosos pelo grupo, mas não saíram vitoriosos pelo individual. Por quê? Porque eles tiveram medo de entrar no campo de batalha. E eu quero falar pela sua vida agora. Se você viver com medo de entrar no campo de batalha, você nunca vai saber o resultado. E é isso que você está fazendo, por isso você tem esse medo, por isso você tem, sabe, está se escravizando nesse quesito emocional, porque você tem medo. E o medo é uma grande válvula, vamos falar assim para ficar mais fácil. É uma grande válvula dentro de você para poder fechar todas essas paradas emocionais dentro de você que está te estourando, fechar para elas não sair. É o medo, cara. Porque se você sair e vencer a primeira, você fala, opa, deu bom. Assim aconteceu também com Davi, ele já tinha enfrentado outras coisas, ele já tinha enfrentado leão, já tinha enfrentado urso, então o cara já sabe, peraí, já deu certo com o leão, já deu certo com a urso, peraí, vai dar certo aqui também, filho. Por quê? Na ótica humana não dava. Por exemplo, ele talvez não tinha condição pelo seu tamanho, pelo que tinha na hora de aniquilar um urso, mas a palavra estava com ele ganhou. Ele não tinha condição de aniquilar um leão, mas a palavra estava com ele ganhou. Logo, se ele ganhou de 2, onde a condição dele ganhar era mínima, ele entrou para o campo de batalha falando, deu eu de novo, terceira vez. Por quê? Porque a sua cicatriz, irmão, cicatriz, você precisa ter cicatriz. Só que você tem medo, você foge das batalhas, você tem medo, sabe, de morrer no campo de batalha. Irmão, você nunca vai saber o resultado se você não entrar lá dentro com a palavra. Como Davi também fez. Você vem contra mim com escudo, com lança, com espada. Ei, eu estou indo com você com a palavra do Senhor. Palavra de Deus. Pronto, acabou. Fechou, tampou. Acabou, não tem mais. Vai falar o quê? Estou indo com você com a palavra. Contra você com a palavra. Bom, então vamos embora. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir para os seus problemas calçado com a palavra, irmão. Pega a palavra e vai calçado com ela. Chegar, qual que é o seu problema? É a enfermidade? É o câncer? Eu vim com a palavra. Qual que é a palavra? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui. Bom, Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto. Então, se você é uma doença grave que vem me apresentar a morte, eu te apresento um Deus que já ressuscitou alguém que morreu. Entendeu, irmão? Você tem que estar calçado com a palavra. Entrar no campo de batalha calçado com a palavra. Para de admirar a história de Davi até o último dia da sua vida sem fazer como ele também fez. Para que servem os heróis da fé? Para que Hebreus 11 tem a galeria dos heróis? Não é para você ficar, sabe, babando no que eles fizeram, não. É para você fazer hoje baseado no que eles fizeram também.
Confiar e a sua vitória vai ser grande como a deles. Ei, irmão, ninguém alcança grandes resultados sem ter muita fé. Ninguém alcança o que Deus quer se você não colocar o pé como ninguém coloca. O que todo mundo está fazendo? Se você continuar fazendo, você só vai colher o que todo mundo já está colhendo. E aí é o direito seu, mas para de reclamar também. Ah, não, eu só faço o básico. Então você vai ficar colhendo o básico com Deus. Deus está lá. Deus é soberano, Deus é poderoso. Não existe limite, não existe nada que Deus não possa fazer. Então o que nos distancia de receber as graças? É o tanto que você acredita. Deus, eu vou repetir o que eu já falei várias vezes, que mas vou falar uma vez mais para você entender. Deus não trabalha para satisfazer o que você precisa. Não trabalha para satisfazer o que você precisa. Não vai ser assim nunca. Deus não atua no que você precisa. Tiago, você está falando besteira e blasfêmia. Então vamos pegar na palavra para ver se é. Como que foi as curas que Jesus fez então? Vamos lá então. Como que foi? Ah, tal, tem um cego querendo enxergar. O que você quer que eu te faça? É lógico? É, mas não tão quanto você pensa. Jesus está perguntando para ele, o que você quer que eu te faça? É lógico que talvez o que ele mais gostaria é de enxergar. E Jesus disse que já sabia. Só que quando Jesus ouve da boca de um cego assim, ó, eu quero voltar a enxergar. Jesus não está ouvindo só assim, ó, eu quero enxergar, mas Jesus está ouvindo em outro som assim, ó, eu sei que eu acredito que você pode fazê-lo. Irmão, Deus trabalha. Preste atenção, vou repetir, se você quiser anotar, anota. Deus não trabalha para atender às suas necessidades. Deus trabalha para atender o que você acredita. É só no que você acredita. Foi assim com quase todos que foram curados. Tanto é que a frase final dele era, vai em paz, sua fé te salvou. Vai em paz e sua fé te salvou. Era assim, cara. Por quê? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Toda mão você vai encontrar o quê? A base da palavra. Só que você não quer, mano, calçar nisso. Você quer ir pelas suas decisões, sabe? Você quer ir pautado em nada. Como aquele homem que construiu um castelo. A parábola de Jesus é extraordinária. 2 homens fizeram 2 edificações, um fez na areia, um fez na pedra, fez na base sólida. E aí beleza, os 2 fizeram. O que fez na areia terminou mais rápido. O que fez na base sólida com alicerce gastou mais tempo. Veio a chuva, veio o vento, veio a água, bateu e deu contra a casa. A que estava construída e foi mais rápido sobre a areia, caiu. A que estava construída sobre a rocha e que foi mais difícil fazer, permaneceu firme. Porque eu vou repetir de novo. Se você se dispor a viver os problemas, as batalhas, as dificuldades, você vai sair de lá vivo. E aí você vai ganhar uma patente, você vai ganhar um certificado. Pum, aprovado na área da saúde. Eu tenho um certificado espiritual de patente na área da saúde, carimbado pelo céu. Tiago Felipe Dias. Já veio na morte, mas eu, o Senhor, levantei ele e dei uma segunda oportunidade. Logo, ele está apto a ministrar sobre cura. Ponto. Acabou. Aí você teve uma graça na sua vida. Sabe, você viveu uma situação complexa em uma área. Eu não vou citar exemplo aqui não. E aí você saiu de lá bem. Você pegou um certificado. Certificado sobre a área tal. Agora o que você tem que fazer? Começar a trazer outras pessoas na realidade que é possível. Só que você está guardando esse certificado na gaveta do seu quarto sem fazer nada com ele. O que adiantou? Sabe, Deus não está te curando, irmão. Deus não está te libertando. Deus não está fazendo algo para você só para você engavetar isso aí não e ficar mais feliz e achar que você é bom demais, que Deus olhou para você e resolveu fazer algo para você. Não! Ah, Deus tirou o Tiago lá em 2010, você tá aí. Foi porque o Tiago é legal? Não! Foi porque Deus enxergou uma possibilidade boa em pegar Saulo e transformar em Paulo. Ponto! Entende, irmão? Para de meter esses certificado seu na gaveta aí, filho. Vamos começar a colocar isso para fora, senão não adianta de nada, só você que sabe disso. Deus te curou da depressão. Ah, Tiago, Deus já curou minha mãe. Ah, Tiago, Deus curou. Quem sabe disso? Sua família, parabéns. E os outros que estão morrendo lá fora sem saber que existe um Deus que faz isso? Sabe, irmão, você é um porta-voz. Você precisa ir lá e começar a falar, cara. Você precisa ir lá e começar a testemunhar, testificar que existe um Deus grandioso que opera milagres. Como? Eu estou aqui, minha vida. Você precisa fazer isso. Assim como, você acha que
Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha e ficaram calados? Não, eles começaram a falar para todo mundo. A cidade toda já sabia que os caras tinham entrado na fornalha e saíram com vida. Por quê? Porque um Deus grandioso entrou lá dentro. A própria samaritana, o que ela fez quando ela encontrou Jesus no poço? E ela descobriu que aquele era um profeta, que aquele era alguém que tinha algo diferente, que aquele era o Messias, depois dele falar para ela, não, eu sou. O que ela fez? Saiu vazada e foi lá para a cidade de Samaria falar para a galera todinha que ela encontrou o Messias. E os caras vieram ouvir. Quando os caras vieram e ouviram Jesus, eles viraram para a samaritana e falaram, nós viemos porque nós ouvimos você falar, mas agora nós estamos aqui porque nós ouvimos ele falar e ele nos atraiu. Presta atenção, irmão, eu estou te falando. Como é que você fica forte? Como é que você fica robustecido para vencer as doenças emocionais? Eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar uma receita, eu vou te dar uma seringa sobre isso. É quando você começar a ser instrumento de cura na vida de alguém. Quando você apresenta Deus para alguém, você está 1% curado. Das suas. Deixa eu te falar, se você parar, você morre sobre busca. Por que eu, me rasgo? Por que eu, não olho quantos quilômetros que são, ou quantas cidades que tem que ir, eu não sei que dia que eu vou chegar em casa, eu não sei quanto tempo eu vou ficar na estrada, por que eu não olho isso? Porque cada vez que eu estou nesse movimento, eu estou me curando também. Aqui dentro existe um monstro, cara. Existe alguém aqui que é ruim demais. Existe um Tiago aqui que não vale absolutamente nada. Nada. Tá lá dentro. Se eu Paulo mesmo disse, nós vamos... tudo está aqui. Apesar de eu não estar lendo diretamente, você está tudo aqui na 2 Coríntios. Principalmente que no versículo 12, 11, 12. Paulo está falando exatamente isso no versículo 12. No capítulo 12, ele está falando assim, seguinte, eu tenho uma doença, que é um espinho na carne, e ele pede a Deus por 3 vezes para tirar dele. E aí, o que o Senhor fala? Não, apenas a minha graça te basta. Irmão, deixa eu te explicar para você entender. Por que você sempre vai estar em desafio? Por que sempre você vai estar em batalha? Por que sempre você vai estar em deserto? Por que sempre você vai passar por dificuldade? É porque a única forma de você compreender que você é dependente de Deus, se Ele te dá a liberalidade de viver sem mais nada, sem nenhuma dificuldade, tudo sublime, com sua conta com 300 milhões, com sua casa resolvida, com sua família com perfeita saúde, com tudo tranquilo, você não olha nem para trás. Você vai parar nunca mais vai lembrar dele. Para que ele garanta que você fique atrelado a ele por uma dependência, ele deixa, porque é vontade permissível e não ativa. Existem duas vontades de Deus, permissível e ativa. Então Deus deixa as vontades permissíveis acontecer para que você entenda que você precisa estar lá. Agora, o fato é que se você desistir, quem vai lutar por você? Me fala. Você acha que Deus, você está num buraco, vamos colocar uma analogia assim, vai ficar mais fácil. Você está num buraco. E talvez hoje a realidade, eu vou olhar até aqui para a tela, porque talvez vai fazer muito sentido para você. Talvez é você. Você está no fundo do poço, você está num buraco. Você chegou num lugar onde não tem jeito mais. Você está atoladaço. O que você acha que vai acontecer? Você acha que alguém vai pegar a sua mão e vai tirar você de lá na tora? Como um guindaste, pela força. Você está aqui? Não. Eu sinto muito de falar, não é assim que vai acontecer. Não é. Tiago, então você está falando para mim que Deus não vai estender a mão para me ajudar? Vai. Mas presta atenção no que aconteceu com Pedro quando ele começou a afundar depois de começar a andar sobre as águas. Ele gritou, socorro, e ele levantou a mão. Jesus estendeu a mão, mas quem agarrou a mão de Jesus foi Pedro, e não o contrário. Jesus estendeu a mão, Jesus estava disposto, Jesus queria puxá-lo, mas ele só colocou a mão e Pedro agarrou a mão. Então entende, irmão? Depois que ele agarra a mão, Jesus retira, mas, cara, de verdade, você está esperando o quê? Você vai ter que segurar a mão dele, cara, você vai ter que dar um gásinho aí. Tiago, mas não tem nada, eu não consigo. Consegue, irmão, tira lá do fundo. Tem jeito. Sabe, o que você não pode é entregar. Tiago, é muito fácil para você falar, você não está vivendo o que eu estou vivendo, Tiago. Eu estou numa situação complexa, eu estou no fundo, no maior grau de depressão que existe. Beleza. Eu sei que é difícil. Eu sei que realmente você deve estar sofrendo. Eu sei que realmente deve estar muito complexo. Mas eu também sei que realmente existe um Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas se você acreditar e se você segurar a mão.
Então, irmão, não estou falando para você que eu vou te ajudar, não. Inclusive, eu nem posso fazer. Mas eu estou te falando que existe um Deus que vai fazer por você. O que ninguém pode. Eu bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que deseja. Os pensamentos do homem são pensamentos enganosos, mas do Senhor não. Entende? Agora, qual que é a sua decisão? E aí, cara, é bizarro entender que as nossas doenças emocionais, muitas das vezes, elas são um bichinho de estimação que a gente cria. Tem gente que é escravo disso. Tem gente que é escravo emocionalmente das outras pessoas. Tem gente que tem relacionamento abusivo e se você tirar essa pessoa dele, essa pessoa morre. Porque ela se acostumou e se escravizou naquela relação doentio. Pessoas que agridem as outras, mas elas nunca vão embora. E se você entrar no meio, você está ferrado. Aconteceu comigo. Eu passando na rua, já dei esse exemplo aqui algumas vezes, eu subi na rua da minha casa aqui há muito tempo atrás. Eu subi na rua, de repente um casal brigando aqui na esquina da minha casa de porrada. O cara estava arregaçando a mulher. De repente o meu coração, sabe, ficou irado, eu entrei, separei, saí empurrando o cara e tal. E aí quando eu saí empurrando, eu comecei a, de uma certa forma, ir pra cima do cara, a mulher dele começou a gritar e me xingar eu todo. O que você tá fazendo aqui? Quem te chamou aqui? Vai embora daqui, só sai e tal, você sai daqui. Ou seja, deixa ele me agredir, deixa ele vir até mim, diz que eu tô escravizada nisso. Tem gente que se você tirar o sofrimento delas, acabou. É a única válvula que ela tem é essa. Se as pessoas passam o tempo todo reclamando, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor aqui, eu tô desempregada, eu tô com fome, eu tô sozinha, eu tô com isso, eu tô aquilo. Isso é uma ferramenta de colocar na frente das suas falhas. E aí isso aí continua sendo. É um ciclo vicioso que vai continuando, até que certo ponto vem alguém e fala assim, quer saber? Eu vou te dar um banho, vou te tratar, vou pagar para você 3 meses de aluguel, vou te colocar num lugar, te arrumar um emprego. Essa pessoa pira. Porque se você resolver os problemas dela e agora ela não tem para mais o que apontar como responsável, ela vai ter que se responsabilizar e ela não vai fazer isso nunca. Logo, ela prefere continuar. Ela prefere continuar, mano. Porque é mais viável, é mais fácil, é mais confortável. E essas pessoas ficam escravas emocionalmente falando de pessoas, situações ou algum tipo de relação. Agora eu quero falar para você, você acha que é para isso que Deus te criou? Porque a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. O nosso alvo subiu na cruz e morreu e se doou e se entregou por você para a sua liberdade. Você acha certo você se escravizar nisso? Você acha certo você se escravizar em pessoas, em condições dessas? Não, irmão, não está certo. É por isso que eu estou aqui falando para você, sabe? As nossas doenças emocionais, aquilo que a gente carrega como um sentido de que não dá mais, que não consegue, que não vai ter como, é porque nós paramos de acreditar totalmente. E eu quero começar trazendo aqui a descrição, através do apóstolo Paulo aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, ele começa falando assim, ó. Eu mesmo, Paulo, os exorto pela bondade e clemência de Cristo. Eu, tão humilde quanto estou na presença de vocês, mas tão ousado estou longe. Peço que vocês não me obriguem a mostrar-me ousado quando estiver aí presente, no sentido de agir com audácia contra os que julgam como se vivessem segundo a carne. Ainda que vivamos na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas de nossa campanha de combate não são carnais, mas no serviço de Deus, elas têm o poder de destruir fortalezas, destruindo os raciocínios ilusórios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fazemos prisioneiro todo pensamento para que obedeça a Cristo. Presta atenção, eu vou dar ênfase aqui nesse versículo para você entender. Fazemos prisioneiro todo pensamento para que obedeça a Cristo. Deixa eu trazer uma luz de revelação aqui para você entender essa parada aqui, rapidão. Presta atenção. Paulo está falando o seguinte, eu também tenho pensamentos ruins. Eu também tenho pensamentos, às vezes, que não tem nada a ver. Que nós fazemos isso através do Espírito? Vem os pensamentos ruins. O que você faz? Você cata ele e oprime. Segura. Cativa. E aí você deixa ele, sabe, quieto, imobilizado, como se fosse uma luta de jiu-jitsu. Você vai imobilizar o pensamento ruim, para que o Espírito de Cristo habite e entre na situação, para falar o contrário, para falar o que realmente é. Porque, cara, se a gente for exposto pela carne o tempo todo e alimentar a carne, acabou, seu espírito acabou, não vai
sabe, ter nenhuma diferença sobre você carregar um espírito totalmente forte em você. Se você aprisiona ele, deixa com que os seus pensamentos encarnem e tomem proporção. Tanto quanto é que nós falamos segunda-feira. Sobre o próprio Paulo, nós trazemos algumas menções também, que se você alimenta mais a carne, você deixa o espírito lá dentro. O espírito continua em você. E isso aí você não... Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. O Espírito Santo nunca te abandona ou sai daí. Você tem o Espírito. Só que por escolha própria, você consegue deixar ele oprimido e os seus pensamentos é que vão regir. Aí olha que viagem. Olha o que você está fazendo. Deixando os seus pensamentos dominar. E aí o que vai acontecer? Repito uma vez mais, eu creio fielmente que Deus levantou especialmente essa semana justamente para isso. O que vai acontecer com isso? Só levando em um exemplo prático para você compreender o que Paulo está falando aqui agora. Você está aí, aproximando uma data onde você já comprou o seu passaporte, onde você já fez plano, onde você já fez seu mapa, onde você vai estar, os 4 dias do carnaval, o pau derreter e o pau quebrando. O que você está fazendo? A sua carne está falando assim, é doideira demais, vão lá os seus pensamentos, não, vai ser massa, eu vou pegar um tanto de gente, eu vou quebrar o pau, vai ser uma loucura, os seus pensamentos. E aí você está deixando eles tomar conta de dimensão e proporção. E aí, o que a carne faz? Ela se move por esses pensamentos que você alimenta ela. Se você alimentar a carne por esses pensamentos e ir por ela, você está abafando o espírito. Aí beleza, eu vou te dar só um exemplo prático para você entender, beleza? Segura aí, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso escutar isso aí, mas segura. De repente você foi lá, e aí você pela carne foi, e aí você segurou o espírito. Aí de repente você está lá na terça-feira, na segunda-feira, você se relacionou sexualmente com quem você nem sabe, não sabe nem por onde foi, beleza, o que você fez? Mais uma vez, deixou o pensamento da carne ir e aprisionou o espírito. De repente o que você vai fazendo? Você vai tomando as decisões onde você alimenta mais o corpo e você alimenta de menos o espírito. E aí Paulo estava falando lá, onde nós lemos em Romanos, que é o seguinte, de repente chega um certo momento onde o seu corpo está fortaço, o seu corpo está top demais, a sua carne está alimentadaça e ela está grandona, e o seu espírito está oprimido lá dentro. Só que chegou o último dia, o último suspiro seu. Tiago 4,14 fez ponto na sua vida. Sua vida é um vapor que aparece e desaparece. Chegou o dia, pum, você acabou, morreu, sumiu. O que acontece? Se você alimentou a carne morreu. Logo, você morreu com a carne. Se você deixou o espírito pequenininho, acabou. Você morreu junto com a carne. Agora, se você mata a carne e fortifica o espírito, chegou o último dia, soprou, você partiu. A carne ficou. Só que ela foi mal alimentada no quesito de vontades, que ela morreu e ficou. Só que o seu espírito pisa lá na Jerusalém Celeste. Cheguei. Cadê meu lugar? Ah, não, tá aí dentro, tamo junto. Entendeu? Então, o que Paulo tá falando? É isso, cara. Aprisiona seu pensamento. Vai vir um pensamento. Ah, eu queria tanto trair minha namorada. Aprisiona esse pensamento, irmão. Ah, eu queria tanto trair meu marido. Aprisiona esse pensamento e sufoca ele. Deixa o espírito governar. Entendeu? É assim que faz, mano. Todo mundo tem pensamento ruim. Todo mundo é ser humano. Todo mundo vai ter um pensamento, uma vontade, um desejo de fazer algo. Isso se chama, até em alguns determinados momentos, Paulo vai usar como concupiscência da carne. É o quê? O que você já fez, ele vem latente para que você possa retomar aquilo. E aí o que acontece? Você precisa segurar, cara. Aprisiona o pensamento e segue o baile. E continua com o espírito. Vai dar certo. Dando sequência. E estamos prontos a punir toda desobediência até que seja completa a obediência de vocês. Vocês olham segundo as aparências. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que eu vou falar para você compreender um tipo de doença emocional. Presta atenção. Eu estou falando aqui agora para pessoas que o tipo de doença emocional dela é que ela não consegue se olhar no espelho. Ou seja, você tem problema com baixa estima, sabe? Você tem baixa estima. Então presta atenção. Você olha no espelho e acha que você é feio. Você acha que as pessoas são mais bonitas ou bonitas que você. Você olha e acha que por você se achar feio, ninguém vai te querer, você vai ficar sozinha. Porque você está olhando como um padrão do mundo. E eu já cansei de falar isso. A Bíblia diz, não vos afeiçoais com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito e entendimento. Então presta atenção. Se você continuar alimentando isso, que você é feio, que você não consegue, que você é aquilo, pela sua ótica de campo de visão humana,
você nunca vai ver o que realmente Deus fez. Porque, diga-se de passagem, foi sua mãe que te fez? Não. Sua mãe emprestou o ventre dela para alguém que te fez. Porque, senão, teria sido sua mãe que teria escolhido as suas características. Se a sua mãe tivesse te modelado, ela ia fazer os seus olhos da cor do que ela gostaria. Ela ia fazer o seu cabelo conforme ela gostaria, mas não foi essa a realidade. Então sua mãe só emprestou o ventre para um Deus que tudo sabe, tudo pode fazer a coisa mais extraordinária. Aí presta atenção no que Paulo está falando aqui. Ó. No versículo 7, vocês olham segundo as aparências. Se alguém está convencido de pertencer a Cristo, tome por sua vez consciência de que, assim como ele pertence a Cristo, nós também pertencemos. E ainda que eu me orgulhasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para edificar vocês e não para destruí-los, eu não me envergonharia disso. Não quero dar a impressão de intimidá-los com carta, pois, como dizem as cartas, são pesadas e fortes. Mas a presença física dele é fraca e a linguagem é desprezível. Quem assim diz, fique sabendo que nós, tal como somos pela linguagem e por cartas, quando estamos ausentes, assim também agiremos quando estivermos presentes. De fato, não nos atrevemos a igualar-nos ou comparar-nos com alguns que fazem recomendações de si mesmos. São insensatos porque se medem com sua própria medida e se comparam consigo mesmo. Presta atenção. O que eu vou te falar agora? Escuta. O áudio tá ruim, galera? Tem alguém falando que o áudio tá ruim. Tá ruim? Depois vocês me dão ideia. Nós estamos aqui percorrendo 2 Coríntios, capítulo 10 por enquanto. E aí o que acontece? Ó, presta atenção. Você não pode olhar pela sua ótica humana. Isso vai te enganar o tempo inteiro. Presta atenção. Se você olhar pela sua ótica, você vai achar que você está vivendo coisas boas porque você é bom o suficiente. E que você está vivendo coisas ruins porque você é ruim demais. Você está vivendo coisas péssimas porque você não vale nada mesmo. E se você olhar por essa ótica, ou esse raciocínio de ótica, você vai acabar sempre mergulhando cada vez mais abaixo e você vai sempre continuar subindo pelas suas próprias intuições e acreditar que é você, e lá em cima a queda é maior. Então o que você tem que entender? Você tem que parar de olhar para você, e agora eu estou falando para as pessoas que têm baixa estima, beleza? Para de olhar como um fundamento de que esse padrão de um corpo X, um cabelo Y, um olho Y, é um padrão, sabe, que traz a certeza de que alguém é belo. Não, irmão, presta atenção. Eu quero te garantir uma coisa, em nome de Jesus eu estou falando isso aqui, e é uma palavra bem profética. Você, que tem um sonho de ter uma família, de ter um esposo, de ter uma esposa, de ter um marido, etc., eu quero afirmar para você que, olha, se você acreditar em quem Deus é e continuar firme em fidelidade, já existe essa pessoa e Deus vai te apresentar. O ponto é, você precisa se manter íntegro na fidelidade. Ah, mas eu me considero a pessoa mais feia do mundo. É a sua ótica, mas vai ter alguém que sabe a ótica do céu e sabe o quão belo você é, porque o que manda não é o padrão do mundo, mas é a ótica no qual Deus colocou. E acima disso também, ou igualando, existe uma parada chamada essência que Deus colocou em você. Logo, a beleza de um ser humano está em sua essência, e nós falamos isso ontem, com muita ênfase, sobre até que eu citei o exemplo do vô e da avó da Nayara, quando estiveram aqui em casa, enfim, ponto. Eu quero que você entenda a parada sobre você viver futuro e presente. Eu prometi para mim mesmo que nessa live eu não ia ficar construindo muito pensamento em cima disso, até porque é o seguinte, você já está careca de saber. Todo mundo sabe disso. O que é depressão? É ausência de passado. O que é ansiedade? É ausência de futuro. O que é depressão? É você sobrecarregar com o seu passado. É você estar no seu passado. É a ausência de hoje e você se comprometer extremamente com o seu passado. O que é ansiedade? É você se comprometer extremamente com o seu futuro e esquecer do hoje. Beleza, isso todo mundo sabe. Agora, o que eu quero dizer como um ponto de reflexão, só para mim não deixar de entrar nesse ponto enquanto doenças também emocionais e psicossomáticas, é o seguinte, presta atenção. Como é que eu mato essa parada? Como é que eu, fico menos ansioso? Se é que existe um ponto de definição para poder falar sobre. Mas presta atenção, como é que eu entendo que eu posso viver menos ansioso?
Quem vos fala aqui é alguém que também tem uma ansiedade. Eu também tenho, eu também sou ansioso. Só que a capacidade que Deus me deu através da luz da palavra e do Espírito de diminuir essa parada é muito grande. Por isso que eu estou aqui para te falar hoje, que é possível. O que você tem que fazer? Você precisa entender o seguinte: Deus é o autor e consumador, Jesus é o autor e consumador da sua fé. Deus foi aquele e é aquele que, sabe, te deu tudo que você tem. Sobre vida, sobre condições de andar, sobre fatores, sabe, que você nem pensa, que você nem sabe, que você nem raciocina sobre, Deus te deu. Aí, presta atenção. Se Deus, que quando nada existia, me deu tudo isso, que eu tenho hoje, que eu piso hoje, que eu vivo hoje, o que me faz pensar que Ele não vai fazer isso lá na frente, onde eu estou muito preocupado? A palavra diz assim, ó: quem de vocês, que por mais que se esforçarem, podem acrescentar um só dia na duração da sua vida? Ninguém. Então é o seguinte: você pode estudar, você pode trabalhar, você pode construir patrimônio, você pode fazer uma base forte demais. Amanhã, se a sua senha for chamada lá no céu, irmão, acabou. Tudo que você construiu aqui ficou. Entende? Como um plano material. O que você tem que entender dentro disso? É que eu não preciso ficar preocupado com essas coisas. Ontem eu citei e cito mais uma vez hoje, que faz muita referência na temática. Mateus 6,34. Jesus decorrendo o discurso e fala: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações, e a cada dia basta o seu cuidado. Ponto. O que Jesus estava falando para a galera? Eu vou te dar um exemplo no que eu, Tiago, não está escrito na Bíblia, isso que eu vou te falar agora. Mas eu, Tiago, acredito que foi assim, conhecendo a didática de Jesus. Presta atenção. Jesus começou a falar sobre o reino, falar sobre as coisas do seu Pai. E aí Jesus está falando sobre o reino e tal, para a galera, tal, formando todo mundo. E aí, de repente, eu, Tiago, acredito que as pessoas estavam pensando, sabe, na próxima conta, pensando o que ia comer quando acabar o sermão, ou quando acabasse ali a palavra, ou quando acabasse ali o discurso. O que eu vou comer? Como é que eu vou pagar aquela conta? E é você, tá? Tô falando da sua vida. Você é assim. Enquanto aqui nós estamos nessa live aqui agora, talvez você tá fazendo outras coisas, talvez você tá preocupado com amanhã, a coisa que você tem que entregar amanhã, pá. Então, típico. As pessoas também estavam fazendo na época. Aí Jesus vai e tá ali falando, sabe? Ele sabe a importância do que ele tá entregando, e a galera toda ali, toda não, mas na sua maioria dispersa, ele vai e fala: gente, é o seguinte, por que vocês estão preocupados? Como vocês vão vestir, como vocês vão comer? Acaso o pai, ele não vai olhar para você e saber o que você quer e vai te dar o que você precisa? Ele usa 2 exemplos. E aí é onde eu falo que não está descrito que foi assim na Bíblia, mas eu acredito que quando ele cita esses 2 exemplos, eram exemplos visíveis. Por quê? Se a gente for olhar para um lado neurológico, é até mais fácil de você gravar e recordar de um ensinamento através de você conseguir visualizar o que está sendo também dito. Aí presta atenção. Jesus está lá decorrendo e ele fala: olha, por acaso os pássaros... E aí eu acredito nisso agora, mano. Eu acredito firmemente que no momento que Jesus estava falando sobre os pássaros, havia pássaros voando naquela redondeza ali. E aí Jesus, talvez, pode ser que ele falou com a galera, pode ser que não, pode ser que eu estou viajando, mas para mim faz muito sentido. Jesus fala: lá galera, olha os pássaros. Eles voam, e aí ele decorre essa narrativa que eu estou falando para você. Eles voam e eles não juntam, eles não colocam em celeiros, eles não guardam para amanhã, mas o próprio Pai, que vê a necessidade deles, atende. Aí, depois de tudo, ele ainda fala: vocês valem mais do que os pássaros? Claro, então ponto. Então o Deus que vê a sua necessidade vai atendê-la. E aí no segundo exemplo ele fala assim: vocês estão vendo as ervas do campo? Ou seja, se eles estavam sentados ouvindo Jesus, basicamente me leva a entender que ali também deve que tinha as ervas do campo. Galera, vocês estão vendo ali? Que hoje cresce na melhor formosura, na mais majestosa, só que amanhã, quando seca, elas cortam e são jogadas no fogo. Nem o rei Salomão se vestiu como uma delas. E aí, vós valei mais que elas. Então, para que vocês estão preocupados? E aí é o seguinte, isso me leva a refletir que Jesus estava falando para a galera exatamente sobre isso, cara. Que a gente não deve se preocupar com uma exceção total
sobre como vai ser, de que forma vai ser, porque o Deus que me criou, ele já está lá no futuro esperando. Se ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre, ele já está para sempre me esperando, com o meu futuro preparado. Só que eu tenho que o quê? Ouvir a voz. Só as coordenadas, é igual um GPS. Fala, ó, tá pronto, vai dar certo, eu estou aqui, eu estou te esperando, eu já preparei. Mas o GPS está aqui, você vai ter que pisar 3 passos à direita, 2 à esquerda, vira aqui, vai dar certo. O problema é que nós não queremos ouvi-lo, nós não queremos segui-lo, nós não queremos fazer conforme. Nós achamos só bonito, e achar bonito não vai te salvar. Entende? Achar bonito não vai te salvar. Eu acho tão bonito a fé, eu acho tão bonito em como ele prega, eu acho tão bonito como ela intercede, eu acho tão bonito como ele vive a castidade, eu acho tão bonito como ele renunciou ao pecado, eu acho tão bonito como aquele casal está vivendo debaixo da graça de Deus. Achar bonito não te leva para lugar nenhum. Você tem que fazer o que é possível. É possível. É possível. Tudo é possível para aquele que crê. Eu acredito. Logo, tudo é possível e provável, se você estiver nele. Aí presta atenção. Eu quero trazer então, vou pular um pouco mais adiante aqui, só para a gente poder entrar nessa dimensão que eu quero falar para vocês aqui. Ó. Beleza. Agora eu estou em 2 Coríntios, capítulo 12, e agora eu já estou no versículo 7, beleza? Então, agora eu avancei, nós estávamos no 10, eu avancei para o 12, e agora eu estou lendo o versículo 7. Para que eu não me enchesse de orgulho por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me bater, a fim de que eu não me enchesse de orgulho. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas o Senhor me respondeu: para você é suficiente minha graça, pois a força se cumpre na fraqueza. Eu vou repetir: a força se cumpre na fraqueza. Pela 3ª vez: a força se cumpre na fraqueza. Você se sente fraco? Você se sente, muito pouco provável de fazer ou de conseguir? Você se sente, às vezes, abandonado? Você se sente, às vezes, não amado? Você se sente, às vezes, inferior? Me sinto. Então, presta atenção no que Paulo está falando. Pois a força se cumpre na fraqueza. Alguém escreve essa frase aí para mim, tenta fixá-la aí. Pode, por minha conta. Pode escrever aí e fixar, se vocês conseguirem. Vamos lá, mais uma vez. A força se cumpre na fraqueza. Com satisfação, portanto, prefiro orgulhar-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo venha morar em mim. Por isso, eu me alegro nas fraquezas, nas humilhações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando me sinto fraco, então é que sou forte. Todo mundo pega isso aqui como algo extraordinário. Nossa, que lindo. Ai, é grandioso demais. Deixa eu pegar aqui primeiro que escreveu aqui. Deixa eu fixar, peraí. Beleza. Fixei a Rafaela aqui, tá? Presta atenção. Todo mundo acha isso aqui lindo. Isso aqui é um discurso muito bonito, tal, dá um bate-papo top, todo mundo pega para escrever como um texto de fortificação, assim como o Salmo 90, etc. Só que é o seguinte, eu preciso fazer com que essa parada se encaixe na minha vida, na prática. Como é que eu faço isso na prática? Sabe, como é que eu me alegro nas fraquezas? Como é que eu me alegro da minha incapacidade? É porque eu entendo que não é por mim, mas é por ele. Logo, se é por ele, eu preciso, compreender e aceitar, às vezes, a incapacidade, mano. Eu sou incapaz de fazer. Beleza, mas tem um Deus que faz por mim. Então, peraí. Se eu não consigo passar por aqui, eu vou orar a um Deus que pode. Eu vou confiar nele que ele vai me ajudar. Você faz o natural, sobrenatural com ele. Ponto. As pessoas não conseguiriam passar pé enxuto em frente ao Mar Vermelho. Na sua trajetória, entrar na Terra Prometida com Moisés. Jesus abre o mar no meio. Ponto. Bom, confiar. Eles podiam não, mas na fraqueza deles... Presta atenção, só que você é tão egoísta, você é tão orgulhoso, que você não consegue assumir a sua condição de fraqueza. E essa é a grande treta da parada. Por que você não consegue ficar livre dessas doenças emocionais? Por que você não consegue ficar livre dessas paradas? É porque você é tão orgulhoso que você não consegue assumir a sua fraqueza para alguém. A gente só recebe socorro quando a gente grita, cara. Foi o que Pedro fez. Senhor, tô afogando.
Tô afundando. Me ajuda. Eu preciso ser humilde e falar, velho, sou fraco. Eu sou falho. Põe a luz da revelação, sabe? Da palavra e põe algo. Eu vou te explicar uma coisa, ó. Quando eu tenho uma fraqueza, eu tenho que pôr uma lâmpada em cima dessa parada. Beleza? Vou te explicar. Por exemplo, tá? Eu sou casado, Canaiá. E aí vamos supor que a minha dificuldade seja conversar com uma mulher. Eu não posso conversar com uma mulher, senão eu vou, sabe, me envolver, me seduzir e daqui a pouco eu estou no adultério. Então essa é a minha fraqueza. Eu não posso me envolver, eu não posso conversar com a mulher. É um exemplo. Aí de repente, eu sei disso. Eu sei que eu tenho essa fraqueza. Aí imagina você que eu não trago luz em cima dessa parada. Isso fica, sabe, obscuro para mim. Só comigo. E aí, cara, eu vou estar mais vulnerável à queda. Agora, se eu falo assim, Nayara, é o seguinte, eu preciso conversar com você. Senta aí. Senta. Nayara, é o seguinte. Eu percebi que eu tenho uma dificuldade, cara. Eu não posso conversar com uma mulher. Se eu converso com uma mulher, eu me sinto atraído, eu me sinto envolvido, eu me sinto seduzido e tal, e de repente eu vou estar no adultério. Então, eu preciso que você seja, para mim, esse canal onde eu acendo a lâmpada e você saiba dessa minha fraqueza, para que você me ajude nesse sentido. Ou seja, eu vou passar para você meu celular. Toda conversa que tiver com uma mulher, se for com um homem, eu respondo. Se for uma mulher, você responde. Pode ser sim? Pode. Então, você pôs lâmpada na parada. Você assumiu a sua fraqueza e dentro dessa fraqueza você pediu socorro. E como é que Deus vai te ajudar? Utilizando pessoas. Só que se a cabeça é tão fechada que quando você está fraco, quando você está sofrendo, quando você está com dor, quando você está na pior, você acha que vai acontecer assim, ó, uma luz no seu quarto, um clarão, e aí uma voz: oi filho, eu sou o seu pai, eu sou Deus, eu vim te tirar daqui. Irmão, Deus vai utilizar de recurso que ele mesmo criou para isso. Foi ele que criou, então ele vai utilizar nessa parada. Ele utiliza desses recursos para chegar até você. Mas se você não segurar a mão, como é que faz? Não dá. Então, presta atenção. Eu quero trazer agora o próximo ponto, depois disso aqui. Então você precisa entender a sua fraqueza, compreender ela e pôr uma lâmpada em cima dela. Para quê? Para que você não sofra sozinho nessa parada e que tenha alguém que possa te ajudar. Beleza. Agora eu quero trazer uma reflexão sobre isso aqui para você entender, sobre a luz também da palavra, no que Jesus fez. Agora anota assim, ó. Para você parar de sofrer, presta atenção, para você parar de sofrer, peraí. Para você parar de sofrer no quesito do que as pessoas te falam ou o que as pessoas julgam ao seu respeito, ao seu caráter, você precisa fazer o seguinte. Nem toda briga é para você entrar. E nem todas as perguntas são para ser respondidas. Então anota assim, ó. Presta atenção, anota porque depois você vai rever isso aí, eu acho que vai te ajudar, tá bom? Coloca assim, ó. Nem todas as batalhas são para eu entrar. E aí depois você põe na linha de baixo. Nem todas as respostas eu preciso responder. Isso vai te ajudar muito no processo emocional. Por quê? Porque presta atenção, se você compreender que não são todas as batalhas que você tem que entrar, aí começa a fazer sentido. Por quê? Existem batalhas que não foi Deus que deixou como vontade permissiva para você. Existem batalhas que foi você mesmo que procurou. Existem batalhas que você mesmo caçou com as suas próprias mãos. Logo, essas batalhas você precisa correr delas. Você não pode entrar. Não foi Deus que calçou a parada. Você só pode entrar quando Deus está calçando com a palavra, como Davi fez, entrou no campo de batalha calçado com a palavra. Aí você pode. Mas se não é calçado pela palavra, não entra, que você vai levar ferro. Então presta atenção, eu preciso definir quais são as batalhas que eu vou entrar, assim como Jesus também fez. Dá um exemplo, Tiago. Jesus, por exemplo, ficou bom, né? Presta atenção, Jesus, ele sabia as batalhas que ele precisava entrar e as que não precisava. Por exemplo, no interrogatório, vamos pegar Pilatos, por exemplo, teve resposta que Jesus não deu. Ah, você é o rei dos judeus? Tu dizes. Peraí, Jesus sabia tudo, ele podia responder, mas não cabia a resposta. Para quê? Ele não precisava provar para ninguém. Presta atenção, a sua necessidade de provar para as pessoas te mata por dentro, até hoje você não entendeu. E aí Jesus demonstrou isso na prática. Você é realmente o rei dos judeus? Tu dizes, ou então fica calado, em frente de Anás e Caifás, calado.
Ah, você que fez isso, fez aquilo. Ó, eu falei tudo à luz das claras. Nas sinagogas, as pessoas que estão aqui me ouviram, não escondi nada de ninguém. Se vocês querem saber, pergunta para eles. E eu não falei nada, escondi de ninguém. Eu não preciso provar, eu não preciso... presta atenção, chegou no ápice de Jesus, dele morrer na cruz. Ele já estava caminhando para isso. Você acha que ele ia ficar gastando tempo com coisa insignificante? Você acha que Anás e Caifás ia compreender se ele demonstrasse sobre Deus, se ele fez isso durante 3 anos e eles não conseguiram entender, eles iam entender com 2 minutos? Não, então ele para de gastar, ele para na verdade ele nem, não fez, né? Mas vamos mudar aqui para você entender. Ele não gasta tempo à toa. Ele sabe que o tempo é corrido, ele só tinha 3 anos. Por que Jesus não ficou caçando em Daca? Por que Jesus durante esses 3 anos não fez grandes coisas, escreveu um livro, fez isso, tal, subiu em holofortes? Não, ele não tinha tempo para isso não, cara. Ele só tinha 3 anos, ele precisava cortar de 80 e fazer tudo que Deus deixou. Você acha que ele ia ficar perdendo tempo com coisas insignificantes? Caçando resolver treta sobre pessoas que estavam falando mal dele? E daí? Deixa pra lá, vamos embora, vamos para outra. Vamos para outra cidade, vamos lá para Jerusalém. Não dá não, então vamos para outro lugar. E bora. Eu não tenho que provar para ninguém, eu tenho que fazer o que Deus mandou. Foi esse o princípio que ele deixou. Os caras chegaram para Jesus e falaram o seguinte: saduceus, fariseus, escribas, mestres da lei, os caras tentaram ele o tempo inteiro, enchendo o saco. Aí uma dessas tentativas eles chegaram e falaram o seguinte: nós queremos saber com que força que você faz isso, com que autoridade que você faz isso, sabe, quem é que te dá essa fortaleza para você fazer isso? Em nome de quem que você faz isso? E aí Jesus fala: beleza, aqui ó, deixa eu dar ideia para vocês. Olha que inteligência emocional extraordinária. Presta atenção, irmão. Não responder às pessoas não quer dizer que você tem que brigar, não quer dizer que você tem que ser grosso, não quer dizer que você tem que bater nelas. Não. Presta atenção, como é que Jesus faz isso na classe? Jesus vira e fala, ele não queria responder, não era uma pergunta para ele responder, não ia responder. Irmão, desde o início ele já estava convicto, eu não vou responder. Só que ao invés de ele falar assim, ó, fechar a cara, snob e falar, eu não vou responder para vocês, não, tô nem aí. Em vez de ele fazer isso, ele vira e fala, beleza, eu vou responder para vocês. Só que primeiro vocês vão me responder uma pergunta. Agora ele devolveu a pergunta com outra. Ele falou, beleza, eu vou responder, mas primeiro vocês me respondem essa aqui, ó. O batismo de João era da terra, dos homens, ou era do céu? Aí os caras ficaram lascados. Por quê? Se eles respondessem que era do céu, Jesus ia falar assim, então por que vocês não acreditam? Vocês não acreditou nem em João Batista? Vocês não acreditou nem... Por que vocês estão falando que é lá do céu, então? Se eles falassem em contraponto que era da terra, os discípulos de João Batista que estavam lá perto, que agora estavam seguindo com Jesus, eles iam entrar no meio e ia arrebentar o coreto, fazer uma bagunça. E o que os caras fizeram? Ficaram sem resposta. Logo, sem resposta, eles não respondem. Jesus fala, não, nós não sabemos a resposta. E Jesus fala, eu também não respondo. Tchau pra vocês. Tamo junto. É nóis. Vamos embora. Entendeu? Inteligência emocional, velho. Só que você gasta tempo demais querendo provar para os outros. Você tá um tempo inteiro querendo provar para os outros que você tá certo, ou que você tá certo, ou que você não é isso, ou que você não é aquilo, em vez de você fazer o que Deus chamou para fazer. Até porque o seu tempo também é breve. Assim como Jesus sabia que era só 3 anos, você não sabe quantos anos são, mas sabe que tá breve. E que daqui a pouco chega a sua vez, você precisa fazer o que você precisa, ao invés de gastar tempo com quem não tem nenhum tipo de função na sua vida, cara. Não dá nenhum acesso para essas pessoas, que não vão te dar nenhum destino, que não vão te dar nenhum, sabe, nenhum presente posterior sobre aquilo que você precisa, que não acaba aqui na Terra. Para com isso. Por isso você está sofrendo tanto, você está querendo sempre provar. Eu estou sendo... perseguida no meu trabalho. E que se dane. Continua fazendo o que você sabe. Continua fazendo o que Deus chamou. Pum, 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 pum. Deixa eu te falar uma parada. A verdade sempre vence. A verdade, ela sempre aparece. E quando a verdade aparece, a mentira se autodenuncia. A Bíblia diz que não há trevas no lugar que tem luz. A luz chega e dissipa a treva, não tem jeito. Se eu estou aqui, a luz está acesa. Então vocês conseguem me ver. Se eu apagar a luz aqui agora, vocês não me vê mais. Mas se eu acender a luz, vocês voltam a me ver. Porque onde a luz chega, a treva vai embora. Pronto, acabou. Então entende? Só que aí... Tiago, beleza, eu entendi, só que você não põe na prática. Quanto tempo nós já temos? Nos 74 minutos já. Eu tenho que já ir pro final aqui, ó. Presta atenção. Então, vamos lá. Você precisa entender que você não tem que provar nada pros outros. Você não tem que provar o tempo todo pros outros. Você não tem que caçar defesa. Você tem o Espírito Santo para fazer isso por você. Ele já é o defensor. Ele te defende. Então, fica tranquilo, segue o baile, segue o fluxo e vai até frente.
uma hora aparece a verdade. Então você tem que esperar. E você tem que continuar sendo fiel, entendeu? Só pisa lá na verdade, só pisa lá onde Deus realmente já te lançou para pisar, quem continua mesmo em momentos desafiadores, complexos, etc, etc. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui e trazendo toda a realidade de novo. Para de querer provar para os outros. Tenha fé. Assuma suas fraquezas. Coloque a luz da revelação. Entenda a sua fortificação que você tem por dentro. Entendeu? Quando você entende todos esses pontos no qual nós citamos todos aqui e encaixa no seu coração, acabou. Como é que vai ter tempo? Como é que vai ter espaço para a doença emocional? Quando ela chegar, Jesus vai estar lá dentro e falar, o que você quer fazer aqui? Não tem espaço não, porque aqui já está preenchido. Eu sou o Senhor e consumador e autor da fé desse cara aqui, dessa mulher aqui. Então não tem espaço para você. Pode ir embora medo, pode ir embora tristeza, pode ir embora dor, pode ir embora dúvida, pode ir embora tudo, pode ir embora tério, pode ir embora, sabe, sentimentos ruins, pode ir embora, porque aqui eu já estou. O Espírito Santo, com Jesus lá dentro, fala, não tem espaço não, já preencheu. Então você precisa preencher o espaço lá dentro com o sagrado, com aquilo que é eterno, com aquilo que vai te dar um dia o acesso no lugar que você quer pisar. Amém? Então, agora nós precisamos fazer a oração, que é o ponto crucial, é o ponto ênfase aqui pra gente hoje, entendeu? Então vamos lá, vamos rezar? Feche seus olhos, você que está aí do eu já estou terminando, tá? Vou ser mais breve hoje, mas você que está aqui, continua, para que Deus possa agora curar o nosso coração de toda essa dor. Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Rei dos reis, Príncipe da paz, Senhor, vós que sois santo, nós queremos nessa noite, Senhor, nos confiar a Ti, mais uma vez. Senhor, Tu sondas o mais íntimo do nosso ser e conheces, Jesus, o nosso deitar, o nosso levantar. Senhor, o Senhor sabe do nosso coração, o Senhor sonda o mais íntimo e sabe toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda ira, toda raiva, toda falta de perdão, tudo que nós temos carregado, Senhor, que tem gerado em nós essas doenças psicossomáticas, emocionais. A nossa necessidade, Senhor, de estar sempre preocupado com o futuro e a nossa necessidade de ficar retomando o que já passou e que já não faz mais sentido. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor possa vir curando nosso coração. Senhor, que o Senhor possa vir com as suas mãos e com a tua destra poderosa, Senhor, eliminando e retirando de nós tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Senhor, nós queremos te pedir, cura o nosso interior. Senhor Jesus, se o motivo da nossa doença emocional cravada em nós é a partir de uma decepção que tivemos, seja ela amorosa, seja ela em uma relação interpessoal de qualquer que seja, nós queremos te pedir, Senhor, vem curando o nosso ser. Vem nos dando a capacidade, Senhor, de não olhar para isso como algo que nos destrói, mas olhar para Ti e saber que há esperança para aqueles que acreditam e que crêem em Ti. Nós queremos pedir, Senhor, nessa noite que o Senhor venha curando o nosso coração. Senhor Jesus, várias pessoas aqui nessa noite que têm medo, síndrome do pânico, medo de tentar, medo de errar, medo de não ser reconhecido, medo de ser humilhado. Senhor, nós queremos pedir, porque essas pessoas estão deixando, Senhor, de acessar o que o Senhor derramou sobre elas, porque elas têm medo, Senhor, das batalhas, dos desafios. Nós queremos te pedir, Senhor, Tu que tem autoridade e poder, Senhor, para vir sobre nós, nos trazendo a paz que excede todo entendimento, que é o Senhor, ó Deus. Nós queremos te pedir nessa noite, Jesus, vem nos curando. Vem retirando do nosso coração todo o ódio, todo o rancor, Senhor, no qual tem gerado em nós também essas doenças emocionais, psíquicas, espirituais. Senhor, nós queremos nessa noite te pedir, Senhor, faça de nós conforme a sua vontade, Jesus. Derrame sobre nós, Senhor, a fortaleza no qual o Teu Espírito nos dá. Que nós possamos hoje assumir a condição de renunciar, Senhor, à carne e que nós possamos alimentar o Espírito para que o Espírito repila todas essas enfermidades. Para que Ele possa lançar fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
Senhor, Tu és amor. Ó Deus, Tu és amor. Ó Jesus, como nos traz São João, Tu és o amor. Ó Deus, aquele que não Te conhece não conhece o amor. Então nós queremos Te pedir hoje, Senhor, vem trazendo sobre o nosso coração mais amor, para que nós possamos ser capazes, através do Seu Espírito, Senhor, de expulsar de nós toda ira, raiva, falta de perdão. Senhor, tem pessoas aqui vivendo doenças, vivendo enfermidades físicas, porque ainda não conseguiram perdoar sua própria família, que ainda não conseguiram perdoar o seu pai, que ainda não conseguiram perdoar a sua mãe, que ainda não conseguiram perdoar, Senhor, os seus entes. E por isso, Jesus, elas estão vivendo, Senhor, doenças, enfermidades. Nós queremos Te pedir hoje, Senhor, a capacidade do perdão. Nós queremos Te pedir hoje, Jesus, que o Senhor possa aflorar em nós cada vez o desejo de perdoar os nossos agressores, de perdoar os que nos fizeram mal. Senhor, pessoas aqui que não acreditam em si, através do Espírito que há nelas, o Teu Espírito. Pessoas que não acreditam, Senhor, que elas podem ir mais além. Pessoas que não sabem, Jesus, a beleza que carregam. E que acham, Senhor, que são desprezadas porque são feias, porque são desprovidas de alguma forma da beleza, no qual foi o Senhor que nos criou e criou com toda forma no qual o Senhor trouxe a beleza como uma característica. Nós queremos Te pedir hoje, Senhor, vem curando o nosso coração. Vem trazendo sobre nós o sentido, Jesus. Para pessoas que estão nessa live hoje, Senhor, e em virtude dessas enfermidades, elas têm pensado, desejado e até já tentaram retirar suas próprias vidas. Tentaram desconectar e colocar um ponto final, Senhor, nas suas histórias. Nós queremos Te pedir hoje, Senhor, todo espírito de morte caia por terra em Teu santo nome. Pela autoridade que nos foi confiada, Senhor, pelo Teu Espírito e pelo nosso batismo, nós queremos pedir nessa noite, Senhor, que toda a ação do inferno que tem tentado destruir essas famílias, essas vidas, tem tentado ceifar, Senhor, esse Teu filho e essa Tua filha, nós queremos dar ordem hoje de retirada para todo espírito de morte, espírito suicida. Senhor, nós agora clamamos pela vida, a vida que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor liberou sobre nós, a vida que o Senhor nos deu como presente. Nós queremos pedir, Senhor, nessa noite, que nós possamos compreender, valorizar o tão quanto nós gostaríamos de viver, Senhor. Essa alegria que nós ansiamos, que nós também possamos colocar em prática a nossa fé, a verdade no nosso acreditar, Senhor, que todas as coisas cooperam, de fato, para o bem daqueles que Te amam. Senhor, nós sabemos que se nós confiarmos em Ti, nós vamos ser renovados, nós vamos receber asas e voaremos mais alto. Portanto, nessa noite, nós Te clamamos, Senhor, fica conosco, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, o Teu poder e a Tua força. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos, Senhor, viver escravos dessas nossas dependências emocionais, nessas doenças, nessas pessoas ou naquilo que nós entregamos a nossa condição de liberdade para ser escravo. Senhor, nós declaramos para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir que em Ti nós fomos feitos livres. Que em Ti, Jesus, pela Sua morte e ressurreição, nós fomos feitos livres. E tudo isso, ó Deus Pai, nós queremos Te pedir, em nome próprio do Seu Filho Jesus. Amém. Irmão, entenda, para finalizar, você foi feito livre. Sabe,
joga fora toda enfermidade, joga fora toda carência, joga fora tudo aquilo emocional que tem te tirado do átrio do Senhor, daquilo que Deus já disse ao seu respeito. Você é mais do que você está sendo. Você pode mais do que você está assumindo sobre o que hoje você tem condição. Não é sobre condição, não é sobre mérito, mas é sobre graça. E amanhã, 21h30, nós finalizamos a nossa semana fora do Domingão do Alvo. Sábado não temos, tem missão sábado o dia inteiro, então não adianta nem eu firmar um compromisso com vocês, por isso que eu falei que até sexta pela agenda. E no domingo, 21h30, a gente retoma normalmente o nosso compromisso de domingo. Então, Deus abençoa, um beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã, 21h30. É nóis, tamo junto.